trabalho na era industrial, onde nós percebemos as novas configurações da cidade, da economia, da política, vista a partir do parlamento, da monarquia parlamentarista, que se institui na Inglaterra, a partir também da nova configuração religiosa, principalmente dos puritanos, dos calvinistas, que agora valorizam o trabalho como algo, uma bênção que é divina, né, diferentemente do catolicismo europeu. Agora nós temos essa disputa religiosa que faz com que a interpretação sobre o trabalho seja vista também de forma positiva. E isso ajuda muito, tanto na Revolução Industrial, lembrando que ela se inicia na década de 1760 na Inglaterra, e faz com que agora as pessoas mudem os seus hábitos com a criação das cidades, consequentemente com a criação das fábricas. Então nós temos, de um lado, o ponto positivo, que é a aceleração do desenvolvimento econômico, do comércio, a produção dos tecidos, a produção das máquinas, da locomotiva, da máquina a vapor, e em contrapartida, né, nos pontos negativos de nossa interpretação, nós vemos a erosão do solo por busca de minérios, né, do carvão vegetal, do carvão mineral. Nós vemos também, justamente nessa imagem que eu trago para vocês, a questão da poluição, né, a fumaça que é jogada no ar. As pessoas que vivem na cidade agora também elas não têm a higienização, então muitas acabam adoecendo de diversas doenças. A poluição nas águas também dos produtos químicos derramados pelas máquinas que são jogados nas águas dos rios, e também o trabalho, que acaba sendo penoso, porque os camponeses que foram expulsos pelos Ionen e pelo Gentry, né, dos espaços rurais, agora eles estão subjugados a essa nova condição de trabalho, uma condição muito acelerada, passar diversas horas num trabalho exausto, cansativo nessas fábricas, e ao mesmo tempo recebendo salários baixos. Então, nessa aula, nós iremos ver justamente a questão do trabalho na era industrial. Como é que era a organização desses trabalhadores? Onde é que estavam realmente os donos das fábricas? Será que os donos das fábricas moravam nas cidades ou moravam em outros locais? Quem estava aqui na cidade organizando essas fábricas? E como é que os trabalhadores se organizavam tanto dentro das fábricas como fora das fábricas, morando nos cortiços, né, nos vilarejos, sem saneamento básico, e ainda mais passando poucas horas nesses cortiços, porque de 16 a 18 horas eles estavam justamente nessas fábricas. Então nós temos aí o tema da aula de hoje, o trabalho na era industrial, e eu sou professor especialista em História, Ricardo de Moura Borges. Então, iniciando a nossa aula, a partir da aula anterior, nós vimos o que foi a Revolução Industrial, iniciada na década de 1760 na Inglaterra, e a grande pergunta, por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar, tendo em vista que já tinham outros países em um avanço tecnológico, né, o avanço tecnológico da sua época, principalmente nas grandes navegações. A Inglaterra ela começa a se organizar a partir da Rainha Elizabeth I, consequentemente das outras formas de governo, né, e da institucionalização da monarquia parlamentar, depois da República do Cromwell, depois do restabelecimento da monarquia, da Revolução Gloriosa com Guilherme de Orange, e nós percebemos agora que a economia está se desenvolvendo e que os reis estão preocupados, juntamente com o parlamento, em montar essas estruturas de desenvolvimento político e econômico, né? Já que a Grã-Bretanha está agora conseguindo rivalizar ou competir com os demais produtores, principalmente a Índia, que estava produzindo também os tecidos. Então, as máquinas, elas surgem como uma necessidade. Todas as coisas na nossa sociedade, elas surgem porque houve uma necessidade para solucionar um determinado problema, e as máquinas, justamente, nós vimos diversas máquinas que foram sendo aprimoradas, né? A Speed Jenner é uma delas, dentre outras, para produzir um tecido que seja um tecido resistente, mas a linha do tecido não pode ser muito grossa. Então, os trabalhadores foram desenvolvendo essas máquinas e, ao mesmo tempo, foi se passando de um modo de produção para o outro, né, do artesanato para a manufatura e depois para o sistema fabril.
E aí nós vimos justamente esse desenvolvimento dessas máquinas, as máquinas industriais, e o sistema fabril, né, o sistema das fábricas. Porque houve agora essa necessidade de colocar vários trabalhadores em um determinado lugar para operarem essas máquinas e aí se desenvolver esse sistema fabril. Então, o ritmo de vida, a vida acelerada, o tempo da cidade passa a ser muito mais acelerado do que o tempo do campo, né? Porque na cidade se desenvolve o comércio, se desenvolve as indústrias, se desenvolve o ritmo acelerado de busca constante pelo trabalho. O grande problema é porque a reflexão sobre esse trabalho ele acaba não se complementando, né? O trabalhador agora tem que exercer várias horas diárias de trabalho, recebendo parcos salários, salários ínfimos, né, muito baixos, e aí também trazem muitas consequências, principalmente para a saúde desses trabalhadores. E vimos também, né, algumas invenções. Como podemos observar nessa imagem, os trabalhadores aqui incansavelmente, né, exercendo atividades de trabalho. Nessa outra, algumas das máquinas que nós refletimos sobre a sua construção e existência na aula passada, as máquinas a vapor, né, as locomotivas, nós vimos até a Rocket, que foi o primeiro foguete desenvolvido, porque ele percorria 45 quilômetros por hora, então uma viagem que durava a cavalo nas carruagens 12 dias, agora por meio da locomotiva do Rocket, se poderia fazer em 3, 4 dias. Então foi um avanço muito grande para a época. E nessa quarta imagem, é justamente aquilo que nós iremos refletir hoje, que foram trabalhadores que ficaram insatisfeitos com as máquinas, porque uma máquina gerando uma produção em larga escala, ela substitui muitos artesãos, muitos trabalhadores. Então a máquina estava tomando o lugar do homem. Então teve vários movimentos contra os baixos salários, contra a vida que os trabalhadores estavam tendo, né, uma vida precária, insuficiente, de horas excessivas de trabalho, e também teve um movimento chamado de ludismo, que era justamente esse movimento contra as máquinas. O Lud, né, que era o principal representante, ele ficou esperando até de madrugada as fábricas fecharem, ele com um grupo acabaram entrando na fábrica que ele trabalhava, uma fábrica têxtil, e eles quebraram todas as máquinas. Foram punidos pelo governo, mas essa história perpassou para outros trabalhadores de outros lugares que aderiram a esse movimento, também de quebrar as máquinas, porque estavam insatisfeitos com o desemprego, com os baixos salários e com o número crescente de máquinas substituindo os trabalhadores. Então, esse movimento é chamado de ludismo. E é justamente o que nós iremos ver nesta aula, né? O trabalho na era industrial, qual foi agora a nova forma de se relacionar com as cidades, com o desenvolvimento das cidades, perceber quem é que moravam nessas cidades, será que os donos das fábricas moravam no meio da poluição, no meio do caos, no meio dessas doenças, ou moravam em outros lugares? A vida dos trabalhadores no interior dessas fábricas, como é que era essa vida no cotidiano, né, junto dessas máquinas, dos demais trabalhadores, das horas excessivas de trabalho. O outro tópico, a vida dos trabalhadores fora das fábricas, né, na cidade, onde é que eles moravam, né, nos cortiços, nos lugares insalubres, já que ficavam pouco tempo, praticamente só para comer e dormir, e já voltar para as fábricas, eram de 16 a 18 horas diárias que você deveria ficar nessas fábricas exercendo as diversas funções. Então, fora da fábrica era um tempo mínimo, mas ao mesmo tempo esse tempo mínimo era um tempo também muito ruim para se viver, né, em péssimas condições, falta de alimentação, pagar aluguel, vida precária, a organização dos trabalhadores. Então, a partir desses pontos negativos também houve-se a necessidade dos trabalhadores se organizarem. E é justamente nesse aspecto que nós iremos ver algumas manifestações, né, organizações de trabalhadores nos bares, que um trabalhador de uma fábrica com um grupo de trabalhadores de outras fábricas faziam as mesmas reivindicações. Então se criou um movimento chamado cartismo, que era justamente pegar as principais reivindicações e mandar para o parlamento,
já que era uma monarquia parlamentarista, nós tínhamos a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns representada pelos burgueses, então eles deveriam ouvir as reivindicações dos trabalhadores. Então, houve-se a Carta do Povo e o movimento cartista. E aí nós finalizaremos a nossa aula com algumas reivindicações que foram ouvidas pelo parlamento, pela monarquia parlamentarista, e foram aderidas pela Inglaterra. Então, nós temos justamente iniciando o trabalho na era industrial, nós percebemos que representou uma mudança social e profunda, né, uma mudança política, uma mudança econômica, uma mudança nos meios de produção, no desenvolvimento das cidades, mas, ao mesmo tempo, não favoreceu aos trabalhadores que ali estavam cotidianamente, favoreceu aos burgueses, aos donos das fábricas. E isso gerou uma alienação crescente do trabalhador. Uma alienação no sentido, se você é artesão e você sabe quanto é que cada produto custa para você montar o seu produto, agora na fábrica você tem que exercer o mesmo trabalho todos os dias, fazendo a mesma função. Mas você fica alienado, você não sabe quanto é que você está gerando de lucro para a empresa. E aí nós temos justamente uma charge que nós iremos analisar, que faz justamente esse desmonte do processo de alienação. Aliás, faz esse jogo, né, essa relação para percebermos o que é a alienação nesse contexto. Então, as palavras, em determinado contexto, elas têm um determinado significado. E é justamente sobre esse significado, no contexto da Revolução Industrial, que nós iremos ver por meio de uma charge o que seria essa alienação do trabalhador. A vida dos primeiros trabalhadores das indústrias era totalmente insalubre, difícil, sem nenhuma preocupação do patrão, né, do dono da fábrica, em restituir em restituir em salários dignos, adequados, em higiene, ou então se machucasse dentro dessas fábricas, não havia nada que assegurasse a saúde desse trabalhador, então a vida acabou sendo mais acelerada e, ao mesmo tempo, muitos morriam muito jovens pelo excesso de trabalho imposto nesse período. E, além dos homens que já se passavam por essa dificuldade muito grande, né, de horas excessivas, salários baixos, e ainda mais subjugado a isso, porque caso ele dissesse, eu não quero exercer essa função, o dono dos meios de produção ia dizer assim, olha, lá na rua tem mais 10 precisando de trabalho, então se você não quer, eu chamo outro. Então ele ficava condicionado a ficar nessas horas excessivas de trabalho. Não diferentemente, mas de uma forma muito mais agressiva, sofriam a mão de obra feminina e tanto as crianças, porque a partir dos 6 anos de idade, a criança já estava apta para desenvolver diversas funções nessas fábricas. Uma delas era justamente de limpar os equipamentos, né, as grandes máquinas, onde a mão do homem, por ser maior, não poderia fazer a limpeza. Então, colocava-se as crianças e as mulheres para limpar as partes dessas máquinas que estavam ali em constante movimento, cheias de óleo, cheias de sujeira que ia se acumulando. Então, a mão de obra feminina e a exploração da mão de obra infantil como opção de baratear o custo da produção. Então, até os salários eram menores, né? Já que o homem já recebia bem menos, né? Já não tinha uma vida digna com esse salário, tanto as crianças como as mulheres trabalhavam da mesma forma e aí recebiam salários bem menores ainda. Então, nós temos essa charge para fazermos aí uma memória do que significou a Revolução Industrial a partir do sistema fabril, né, sabendo que a Revolução Industrial foi uma revolução econômica e social que muda modos de produção e distribuição de riquezas e altera, consequentemente, a organização do trabalho. Então, nós temos ali, no artesanato, né, o sistema produtor independente doméstico, você fazendo as suas peças para poder vender, né, os seus objetos de venda, vocês têm o domínio do custo que você está gastando e do lucro que você vai receber. Já na manufatura, tem a divisão do trabalho, você não domina mais a técnica de fazer o todo, mas você agora está direcionado a, durante o dia, durante as horas de trabalho, fazer uma única função.
e, consequentemente, acumular objetos produzidos. Como são muitas pessoas trabalhando na manufatura, então, os objetos eles passam a ser em maior quantidade, né? No artesanato você produz 10 por dia, na manufatura você produz 1.000 ou mais, né? Já no sistema fabril, nós vemos aqui as fábricas, né? Justamente com as engrenagens, as peças, as máquinas, e nós temos um ambiente bem maior, nós temos até a esteira de produção. E no uso da máquina, você vai agora fazer uma função só, né? Você já está direcionado, apto para se especializar em uma determinada parte, né? Trabalha numa indústria de automóvel, então você vai apenas montar as portas do carro ou colocar as rodas do carro. Então você está justamente fazendo uma mesma coisa durante o mês, o ano, durante toda a sua vida. Então você não tem mais o contexto do todo. E é por falta do contexto do todo é que você entra na questão da alienação do trabalhador, porque você não sabe mais quanto de rendimento está gerando para a empresa e muitas das vezes 2, 3 horas de um dia da semana do trabalho já paga o seu salário durante a semana ou durante o mês. E aqui nós temos o exemplo, né? Surge um novo modo e é justamente a linha de montagem que vai se diferenciar, né, dos outros sistemas, do artesanato, da manufatura, para o sistema fabril. E aqui, justamente nessa charge, é onde nós percebemos a questão da alienação do trabalhador. Então, nós temos uma pessoa conversando com o dono da fábrica, que é justamente esse de charuto, de terno, bem vestido, e aí temos uma pessoa interrogando, né? E ele vai passando ali, vai passando atrás deles um trabalhador, alguém que está desenvolvendo uma função nessa fábrica. Então, a pessoa que está interrogando diz assim: o que você disse para aquele funcionário? Aí o patrão, o dono dos meios de produção, muito zangado, para que ele trabalhe mais depressa, né? Então ele foi trabalhe mais depressa para o trabalhador. E aí a pessoa indignada começa a lançar mais perguntas. Quanto você paga para ele? Aí o patrão ali acende o seu charuto e diz assim: eu pago R$ 20 por dia para ele exercer as suas funções. Aí o rapaz diz: de onde você tira o dinheiro para pagar ele? Ele fica assim espantado: de onde é que sai esses R$ 20 por dia para pagar o trabalhador? Aí o patrão ali conversando: eu vendo a mercadoria, horas. Eu tenho mercadoria, eu sou o dono dos meios de produção, eu vendo. E aí ele vai, começa a se questionar: e quem é que produz essa mercadoria? Aí o patrão vai e diz: é ele, é o trabalhador que produz a mercadoria. E aí ele vai, começa a aprofundar nos questionamentos. E quanta mercadoria ele produz por dia? Aí o patrão começa a pensar o equivalente a R$ 240. Então ele paga R$ 20 e o trabalhador produz R$ 240. Aí ele vai e diz assim: então, não é você que ele paga, mas é ele que te paga R$ 220 todo dia para você mandar trabalhar mais depressa. Aí o dono dos meios de produção já fica muito indignado, né? Temos aqui esses traços aqui de indignação. Aí, mas eu sou o dono, o proprietário das máquinas. É natural que isso aconteça, já que eu sou o proprietário. E aí ele vai se aprofundando nas perguntas. E como você conseguiu essas máquinas que você tem hoje? Aí ele diz: eu vendi a mercadoria e comprei as máquinas, ué. Normal fazer isso. E quem compra a mercadoria? Aí ele fica em choque, né? Ele sabe que quem compra a mercadoria são justamente aqueles que trabalham, porque precisam das mercadorias, e aí ele vai e tapa a boca do seu interlocutor, que está fazendo muitas perguntas, e ele diz assim: cuidado, eles podem ouvir, né? Então, o processo de alienação é justamente quando o trabalhador não tem consciência de quanto a fábrica produz o lucro, e o lucro fica muito excessivo, e ele continua pagando o mesmo salário para aquele trabalhador que exerceu ali suas funções de 15, 20 anos, não se importando se o lucro está maior ou se está menor. Né? Então, quanto mais a empresa cresce, o trabalhador deveria também crescer no processo de divisão desse lucro. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece é justamente o que o dono aqui do meio de produção diz, né? Cuidado,
eles podem ouvir, né? Porque se eles ouvirem, eles vão tomar consciência dessa exploração gerada. Então, se não se tem a consciência, você exerce aquela função sem o questionamento. Então, a charge é muito interessante para percebermos o processo de alienação e, ao mesmo tempo, a construção do capitalismo, que é algo vigente, necessário para o desenvolvimento econômico e para também nos questionarmos dentro desse sistema que nós vivenciamos, né? Ganha-se força, cresce-se na Inglaterra um movimento capitalista do desenvolvimento das indústrias na década de 1760. Nós temos os grandes pais do capitalismo, Adam Smith, né, que nós vimos até em aulas passadas, e ao mesmo tempo nós exercemos esse contraste, essa força de lutas, né, entre o trabalho, o trabalhador e o dono dos meios de produção. Então nós temos aqui, consequentemente, já que o dono dos meios de produção ganha muito, nós percebemos a vida dos trabalhadores no interior das fábricas, né? Como é que esses trabalhadores eles viviam exercendo várias horas diárias dentro dessas fábricas, né? As fábricas poluindo o meio ambiente. Então, as primeiras fábricas eram sujas, mal iluminadas, insalubres. Quando se cria justamente a energia elétrica, né, o Thomas Edison, nós percebemos que a criação da lâmpada de filamento, não vai para a camada popular, não vai para as casas de imediato, ela vai para as fábricas. Então, se 6, 7 horas da noite já está bem escuro, não tinha como trabalhar nas fábricas. Com a invenção da lâmpada de filamento, então agora você pode aumentar ainda mais a sua produção. Então, você pode ficar nas fábricas, né? E, ao mesmo tempo, essas fábricas não tinham cuidado com os trabalhadores, né? Muito sujas, mal iluminadas, e gerava-se muitas doenças. Já que os trabalhadores não tinham tempo para tomar banho constantemente, o suor, ou a predominância de ratos, de insetos, né, o descuido com os equipamentos. Então, isso fazia com que a vida dos trabalhadores ficasse ainda muito mais difícil. O vapor e o calor das máquinas tornavam o ar quase insuportável, né? Imagine aquela fumaça que está saindo fora das fábricas, o vapor também das caldeiras dentro das fábricas fazia com que a respiração ficasse muito mais difícil também. Quem já tinha problemas respiratórios, a tendência é que esses problemas se agravassem cada vez mais. O trabalho fabril era disciplinado, repetitivo e cansativo, né? Então, imagine aí, as jornadas duravam de 14 a 18 horas por dia. Imaginemos uma jornada de 18 horas por dia, sobrando apenas 6 horas para você dormir, né? 6 horas, voltar para casa, para dormir, para amanhã começar tudo de novo, né? A alimentação também era altamente precária, já que os salários eram muito baixos, era repetitivo, já que você estava especializado em fazer apenas uma tarefa dentro das fábricas, a disciplina, né? A disciplina de estar ali batendo horário todos os dias, tendo horário para entrar, muitas vezes nem tendo horário para sair, e acabava se tornando o cansaço psíquico, né? A pessoa ficava altamente estressada, e também o cansaço corporal, por causa desse excesso de horas de trabalho. E, mais uma vez, as mulheres e crianças recebiam um terço do que era pago a um homem, né? O homem já era subjugado por condições péssimas, as crianças e as mulheres acabavam sofrendo mais ainda, porque apenas um terço do que o homem recebia, que já era pouco, as mulheres e crianças recebiam em quantidade bem inferior. E outra característica é que as crianças estavam aptas a trabalhar a partir dos 6 anos de idade. Então, era muito cedo para se trabalhar, né? 6 anos de idade, para se iniciar o trabalho nas fábricas, era muito difícil mesmo. E, ao mesmo tempo, elas já aprendiam desde cedo a disciplina, a repetição, a não reflexão, e já ficavam cansadas. Imagina, se começa com 6 anos, quando essa criança já está com 21, 25 anos, ela já está muito calejada nesses trabalhos desenvolvidos. Nós temos também a vida, continuando, a vida dos trabalhadores fora das fábricas, o contraste entre as moradias dos operários e os seus patrões era gritante, né? E aí nós pensamos justamente em relação à moradia desses trabalhadores.
né, pensar assim, mas nós vemos nessas imagens das fábricas, onde é que os donos das fábricas moravam? As residências dos industriais, dos donos de meio de produção, dos gerentes das fábricas, ficavam no subúrbio, eram fora da cidade, afastadas dos centros fabris. Até hoje nós podemos perceber que nas cidades, geralmente o centro é o comércio, são os bares, os bancos, os hospitais, mas aqueles que têm um grande poder aquisitivo, eles moram em residências, né, em residenciais, em bairros mais afastados, em lugares com mais árvores, né, onde o ar não seja tão prejudicial à saúde. Então, até hoje, nós temos o resquício da Revolução Industrial, porque justamente onde se gera a poluição está no centro da cidade, nesse período, e aqueles que são os donos de meio de produção vão morar nas grandes chácaras, nos grandes residenciais, bem longe da cidade. E aí se fazemos a distinção entre os bairros dos ricos e os bairros das camadas menos favorecidas. Então, os operários moravam próximos das fábricas, porque isso ajudava muito ao acesso ao trabalho, no centro, sendo, portanto, as principais vítimas da poluição do ar. Tanto dentro das fábricas, já sofria-se muito com as questões dos produtos químicos e dos vapores, e quando se saía das fábricas, tinham que respirar aquele ar totalmente poluído. Como nós vimos lá na imagem, o céu da Inglaterra já estava justamente diferente, né? Aqui nós podemos perceber nessa imagem que o céu está aqui escurecido por causa da grande poluição causada por essas fábricas. Então, nós vemos mais uma vez a questão ambiental altamente necessária nos nossos tempos, é bem refletido sobre essa questão da poluição, né, do meio ambiente. As famílias operárias, geralmente numerosas, né, muitos filhos para se criar, amontoavam-se em cortiços com um ou dois cômodos, né, geralmente uma cozinha, uma sala, que eram usadas para tudo, era para dormir, cozinhar, lavar roupas, se alimentar, para as crianças brincarem. Claro, brincavam até os 5 anos de idade. Quando já se chegava aos 6 anos de idade, já estavam aptas para poder ir para as fábricas exercerem suas funções. E aí fica a sugestão, né, muitos aqui até já me mandaram durante a semana passada algumas mensagens, dizendo que já assistiram o filme Tempos Modernos. E é um filme muito interessante para entender a história, a sociologia, né, a interdisciplinariedade. Também busquem conversar com o professor de química, de biologia, sobre as condições de saúde, que eram muito precárias, o que afeta o organismo, a exposição da fumaça, né, dos gases poluentes. E aqui, geralmente nos filmes ou nas imagens que nós encontramos, as fábricas estão limpinhas, mas pelos relatos históricos não era isso justamente o que acontecia. As fábricas estavam com muita sujeira, porque o objetivo principal era a produção em larga escala dos produtos. Tirar tempo para limpar de forma muito efetiva essas fábricas seria perder dinheiro, perder o desenvolvimento econômico. Então, se colocavam as crianças para tirar as sujeiras mais grossas das máquinas, né, e também as mulheres. Mas não é que fazia uma limpeza constante para deixar tudo limpo e organizado. E, ao mesmo tempo, a grande produção de fumaças fazia com que a saúde ficasse prejudicada. Então, nós temos aqui o Charlie Chaplin, né, a cena do filme Tempos Modernos, uma ótima indicação de filmes para a gente entender esse processo repetitivo, não reflexivo, cansativo do trabalhador e o desenvolvimento econômico acelerado, né? A gente faz até a reflexão entre a diferença do tempo da cidade, das fábricas, muito acelerado, e o tempo do campo, que é justamente o tempo de cuidar da roça, dos animais. Não que esse tempo não exija o trabalho, mas é um tempo menos desacelerado em relação a essa busca constante em desenvolver os produtos dentro da cidade, nesse contexto da Revolução Industrial. Então, nós temos mais, se nós refletimos um pouco sobre a vida dos trabalhadores dentro das fábricas, agora nós vamos ver a vida dos trabalhadores fora das fábricas, como é que eles estavam organizados. Desde o slide anterior, nós já percebemos que eles moravam nos cortiços, né, e famílias numerosas que tinham que dividir vários cômodos. Então, dividiam-se entre si um banheiro e uma única torneira, localizada no corredor que dava acesso à rua. Já que se passava 14,
18, 16 ou 18 horas nas fábricas, então até o tempo para se tomar banho, né, para se cuidar era mínimo, fora que tinha que tirar o tempo do sono também. As ruas dos bairros dos operários eram cheias de chão batido, né, terra batida, sujas e com esgotos a céu aberto, o que facilitava a ocorrência de epidemias como a cólera. Não se havia a preocupação do saneamento básico, por exemplo. Os aluguéis eram muito caros, os donos desses cortiços, muitos deles eram os donos das fábricas, então, além de você trabalhar na fábrica, você tinha que pagar o aluguel para morar nesses locais, fazendo com que os recursos para alimentação fossem cada vez mais parcos, mais reduzidos. Então, além de pagar o aluguel, a alimentação ficava muito cara, né, por causa dos impostos, principalmente o trigo, para fazer o pão, e a refeição dos operários reduzia-se, a maioria das vezes, a uma torta de batata. Né? Imagine você se sustentar durante todo o dia no café, torta de batata, no almoço, torta de batata, na janta, torta de batata, e, ao mesmo tempo, muitas vezes era apenas uma refeição por dia, e o que importava mesmo era justamente as horas cansativas de trabalho nessas fábricas. E aqui nós evidenciamos os bares, né, a vida dos trabalhadores fora das fábricas, nos bares chamados de pubs, que eles serviam como ponto de encontro para diversão e debates políticos entre os operários. Esses pontos de encontro, final de semana, algum feriado, alguma ocasião extra que eles se reuniam nesses bares, e a partir dali eles começavam a ouvir a história de outros trabalhadores de outras fábricas. E aí percebiam que não eram só eles que estavam sofrendo, mas era um conjunto, os demais também. Então, além de desenvolverem jogos, brincadeiras para se desestressarem, né, tomarem as suas bebidas, também eles faziam reuniões políticas, né, debates de como eles poderiam se organizar para melhores condições de vida, para reivindicar por melhores salários, por melhores locais para se trabalhar, né, locais mais limpos, e como eles poderiam solucionar esses problemas, porque a vida estava degradante, muito difícil, para se viver, e ao mesmo tempo, como é que eles poderiam fazer para solucionar essa questão? Aqui nós temos uma imagem, né, de Londres, a gravura de Gustave Daudet, de 1872, e aí nós vemos os cortiços, né, os cortiços altamente cheios, algumas crianças brincando aqui nas ruas, né, a maioria as crianças aqui, o chão batido, né, como foi descrito no slide anterior, mesmo que aqui a cidade seja Londres, mas nós percebemos a precariedade, né, um acúmulo muito grande de pessoas vivendo de forma desfavorável, enquanto os donos do meio de produção, né, a Inglaterra está crescendo muito economicamente, mas os trabalhadores que estão com a mão na massa acabam estando em prejuízo. E aí nós vemos algumas organizações dos trabalhadores, né, a partir desses bares, eles sentam, eles se organizam. Uma das principais é a Trade Unions, que é uma organização de trabalhadores na Inglaterra, que reivindicavam por melhores condições salariais. Né, o salário mal dava para pagar justamente os aluguéis desses cortiços. Ao longo do século XVIII e início do século XIX, ocorreram formas violentas de protestos, como inundação de minas, né, se percebia que o trabalho nas minas para busca de minérios de ferro estava muito exaustiva e cansativa, principalmente também para as mulheres. Então, uma das estratégias foi inundar essas minas, a queimar colheitas, tocar fogo nas colheitas, e a destruição das máquinas por trabalhadores urbanos e rurais, que é justamente perceber que a máquina está ganhando muito espaço, está se gerando mendigos, desempregados, pessoas passando necessidades. Então, agora eles começaram a destruir as máquinas, que é justamente o movimento que nós citamos lá no início, que é chamado de ludismo, né, que é um movimento de destruição das máquinas que recebeu este nome em homenagem à figura do Ned Ludd, que teria quebrado as máquinas de uma fábrica têxtil, né, ele teria ficado até de madrugada, junto com um grupo, depois invadiram essa fábrica têxtil e quebraram todas as máquinas. As ações dos ludistas alastraram-se pela Grã-Bretanha e por diversas regiões da Europa. Não ficou apenas nele, eles foram punidos, né? Muitos ludistas foram presos e enforcados, mas esse movimento ganhou cada vez mais força, porque os operários estavam vendo que as condições
estavam muito precárias. E aí nós temos duas imagens, né, aqui os trabalhadores revoltados quebrando as máquinas, e aqui nesse desenho também os trabalhadores, né, com martelos, fogo, tochas de fogo, né, vários instrumentos quebrando as engrenagens das fábricas, percebendo que houve um avanço com essas máquinas, mas um retrocesso na vida dos trabalhadores, porque antes o salário já era baixo, e agora não tinha mais nem o salário, já que eles estavam sendo substituídos pelas máquinas. E, em contraparte, aliás, nós temos outros movimentos, né, que é o London Corresponding Society, criado em 1792. Era organizada em pequenos grupos com cerca de 30 membros e reivindicava mudanças, né? Mais uma organização de trabalhadores. E quais eram as principais mudanças que eles queriam? Primeiro, a redução da jornada de trabalho, né? De 16 a 18 horas é muito cansativo. Então, eles fizeram essa reivindicação. Depois, igualdade de representação para todos que estavam ali nesses campos de trabalho. A diminuição de impostos, né, porque se diminuíssem os impostos, eles teriam maior poder de compra, principalmente para o trigo, para o alimento diário. O fim das pensões dadas às classes dirigentes, e muitos foram presos, enfraquecendo a organização. Né? Houve uma resistência muito grande da monarquia parlamentarista da Inglaterra, prendendo, enforcando, dizendo que essas manifestações deveriam serem sufocadas. E aí tem a Combinations Acts, que é a ação do governo. Né? O governo ele acaba sendo mais incisivo, a monarquia parlamentarista, e aí no ano de 1799 foram criadas leis que proibiram todas as associações de trabalhadores na Grã-Bretanha. Então, se eles se reuniram nos bares inicialmente, ali para debates políticos, era necessário também dizer que aqueles que estavam frequentando os bares eram desordeiros, eram vadios, eram pessoas que não queriam nada com a vida. Então, eles acabaram fomentando também ideologicamente que o bar era apenas um ponto que não servia para a ação do trabalho, enquanto, na verdade, os bares eram organizações que eles poderiam os trabalhadores estavam se organizando politicamente. Então, de 1804 a 1805, cerca de 40 mil tecelões de toda a Escócia entraram em greve. Em 1910, 5 anos depois, né, 6 anos depois, milhares de fiadores de algodão de Manchester cruzaram os braços em protesto, e aí, cedendo às pressões, já que as greves estavam cada vez avançando, essa ação do governo acabou sendo revogada no ano de 1825. E aí, mesmo assim, o governo acaba criando novas leis, onde as greves foram consideradas crimes, né? Todos aqueles que queriam as melhores condições por meio das greves, o governo acaba se instituindo isso como um crime que deveria ser punido. Então, nós temos justamente essa organização dos trabalhadores, como a primeira central de trabalhadores da Grã-Bretanha, e aí eles conseguiram algumas conquistas, né? Essa consolidação da União Nacional dos Trabalhadores. E aí nós temos, em 1833, a limitação do trabalho das crianças entre 9 e 13 anos a 8 horas diárias, lembrando que eram de 16 a 18 horas, então eles estipularam, né, que de tal idade a tal idade trabalhariam-se apenas 8 horas diárias. Quando se chegasse de 13 aos 18 anos, trabalharia-se 12 horas diárias. E aí, em 1942, foi proibido a proibição do trabalho feminino nas minas, que eram os locais mais pesados, né, que provocaram até inundações para que cessassem esses trabalhos. E em 1847, a redução da jornada de trabalho, que era de 16 a 18 horas diárias, para 10 horas diárias. Então, nós vemos aqui um avanço na questão dos trabalhadores, né, eles conseguem algumas conquistas. E aí nós temos a Carta do Povo, já finalizando justamente a Carta do Povo em 1838, os trabalhadores entregaram ao parlamento a Carta do Povo, que era um manifesto com mais de 1 milhão de assinaturas. Então, eles procuravam assinaturas dos trabalhadores e algumas exigências. Primeiro, o voto secreto e extensivo a todos os homens, a abolição do censo eleitoral, que favorecia também a candidatura dos trabalhadores para pleitearem o parlamento,
e o pagamento de salários aos deputados para que os trabalhadores pudessem também se candidatar, já que nesse tempo os deputados não recebiam, então não tinha, além de trabalhar nas fábricas de 16 a 18 horas, não tinha como exercer as atividades políticas. E aí nós vemos duas imagens justamente desse trabalho que era exercido, principalmente na manutenção e na limpeza das grandes máquinas, né? Então, como foi salientado no slide anterior, nós percebemos a necessidade dessa limpeza dessas máquinas para que o processo de produção aumentasse cada vez mais. E aí nós vimos justamente as idades e a quantidade de horas que foram reduzidas a cada momento, como nós vemos aqui nesse slide e também nesse que se coloca de 8 horas, depois 12 horas, e aí em 1847, justamente uma redução para 10 horas. E, por fim, nós temos justamente o cartismo, que foram as exigências dos cartistas, eles foram recusados pelo parlamento, né, não quiseram se ouvir essas reivindicações, desencadeando outras greves, ondas de greves, prisões e mortes dos líderes operários, como se vê justamente nessa imagem, essa desordem, né, as pessoas aqui justamente em confronto por causa uns buscavam as melhores condições de vida, salários mais dignos, habitação, enquanto o parlamento não cedia a essas pressões dos operários. E aí nós temos justamente as principais conquistas dessas manifestações que houveram na Inglaterra. 1833, a limitação do trabalho das crianças de 10 a 13 anos a 48 horas semanais. Quando se chegasse de 13 a 18 horas, aumentava-se para 69 horas semanais. Em 1842, a proibição do trabalho infantil e feminino nas minas, que gerava-se muita morte também. 1846, a suspensão dos impostos sobre os cereais importados, como o trigo, que encareciam o preço do pão. 1847, o estabelecimento da jornada de trabalho a 10 horas diárias, né, foi uma grande conquista. Hoje nós temos 8 horas diárias, né, a partir de 1919. E 1878, a limitação do trabalho das mulheres a 60 horas semanais. E aí, em 1919, se chega ao consenso que nós temos hoje, até hoje, no século XXI, que é justamente o estabelecimento da jornada de 8 horas diárias. E assim nós finalizamos a nossa aula, entendendo aí como é que era a vida dos trabalhadores dentro e fora das fábricas, a moradia desses trabalhadores, os avanços que se houveram através das organizações e das greves, da mobilização por melhores condições, chegando justamente às conquistas das lutas operárias e finalizando o nosso capítulo, né, o capítulo 6 do nosso livro, onde na próxima aula nós já iniciaremos a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Né? Nós iremos ver aí sobre a figura do Napoleão. Então, iremos refletir sobre a atualidade da Revolução Francesa, né, os seus principais ideais, igualdade, liberdade e fraternidade, e a sociedade francesa lá no antigo regime. Então, nós nos encontraremos na próxima quarta, no mesmo horário, iniciando um novo capítulo. E nós finalizamos justamente com a nossa bibliografia, onde nós utilizamos a História, Sociedade e Cidadania do Alfredo Bolo Júnior, História das Cavernas ao Terceiro Milênio da Patrícia Braich Ramos e o Mercantilismo do Pierre Deyon, para entendermos justamente as novas configurações econômicas e políticas desse período. Então, nos encontraremos na próxima aula.